Olá, mais uma vez estamos aqui para a gente conversar e levar até você, a partir do programa Diário de Oração, justamente uma reflexão sobre as virtudes do coração de Jesus. Então, ao longo dessa semana, nós vamos falar sobre isso. Não só sobre a devoção ao coração de Jesus, mas as virtudes que nascem a partir dessa devoção. E aí, para a gente começa a pensar justamente em tantas, são tantas. Quando a gente pensa, por exemplo, nas 12 promessas do coração de Jesus feitas a Santa Margarida Maria. Quantas, milhares eu diria, de virtudes podem vir daí. Mas acontece que não dá, lógico, para a gente abarcar tudo isso. É impossível você buscar tudo aquilo que qualifica essa nossa devoção ou que qualifica também, de fato, essa devoção tão bonita que nós temos ao coração de Jesus, que qualifica a nossa atitude, melhor dizendo. E a gente, claro, vai tomar algumas referências de algumas virtudes e a partir delas trabalhar um pouco aqui com você. A primeira delas, aliás, não que seja em grau de importância, mas uma delas, a questão da humildade. A gente, em vários momentos da Palavra de Deus, nos encontros que Jesus teve com seus discípulos, com os fariseus, com os doutores da lei, principalmente com aqueles que tinham o poder religioso do seu tempo, a gente vai ver que uma das qualidades que Jesus insiste que eles tenham é justamente a humildade. Quando Jesus diz, por exemplo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí entra um dado muito importante que é o fato de você começar a entender o que de fato é essa dimensão da humildade. O que de fato pode provocar na sua vida uma mudança de comportamento a partir dessa dimensão da humildade? Quais são as coisas que estão envolvidas dentro disso? E a gente começa a entender o seguinte, que todas as vezes que nós nos colocamos diante de Jesus e fazemos os nossos pedidos e as nossas preces, um desses pedidos, uma dessas preces deve ser essa questão da humildade. E por que isso? Quando a gente consegue unir, vincular as duas coisas, a gente começa a perceber bem, olha, de fato eu preciso trabalhar isso e aquilo na minha vida. Às vezes, normalmente, nós temos essa dificuldade porque nós achamos que a humildade está vinculada ao fato de aceitar tudo que as pessoas nos impõem. Isso não é humildade. Quando nós achamos que as pessoas podem fazer o que quiserem com a nossa vida, principalmente ou mesmo aqueles que têm um poder sobre a gente, seja no trabalho, onde quer que seja. Ninguém, nenhum superior, nenhuma ordem, nenhum presidente, nada, ninguém tem o poder sobre a nossa vida. Por isso que a humildade não está ligada ao fato de você só obedecer às suas ordens como se você não tivesse nem valor pessoal, nem amor a si mesmo. Às vezes nós perdemos essa dimensão da humildade porque nós temos uma compreensão diferente daquela que Jesus quis dizer. Aprender da humildade que ele sempre apresenta para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam junto com ele, é justamente buscar o serviço como uma referência de vida. E por isso Jesus coloca-se como aquele que vai para a cruz, porque a sua humildade está vinculada ao seu serviço e, de fato, à sua vontade de realizar aquilo que o próprio Pai pede dele. Então, a sua humildade está vinculada a esse serviço, aquilo que é apresentado a cada um de nós. E aí nós temos que buscar isso, eu até diria como uma referência de vida mesmo. Será que no nosso dia a dia, no nosso comportamento, aliás, relacionamento com as pessoas, a gente busca essa questão da humildade como um exercício a ser feito? Eu volto a dizer, não é a gente sentir-se um bobo da corte, alguém que não tem amor próprio, por isso que a gente vai onde mandam, obedece aquilo que todo mundo quer. Não é você sentir-se ou ser feito de um escravo diante da vontade de alguém, até mesmo dentro do seu serviço. É importante que a gente tenha isso como referência, senão aquilo que Jesus Cristo apresenta aos seus discípulos perde importância quando nós perdemos justamente a ideia ou o significado dessa palavra humildade. Se a gente olhar bem, olha só, João Batista que anunciou Jesus, primo de Jesus, ele exercitou a humildade quando ele, vendo Jesus no batismo, disse, olha, vocês têm que seguir a ele e não mais a mim. Um ato de humildade, sair de cena para que o outro possa fazer bem. Maria, da mesma maneira, Maria tinha justamente essa referência, a humildade da serva que acreditou no projeto de Deus maior do que a própria vida.
Então, essa é uma atitude de humildade. Percebeu, olha, nesse momento, o importante é o projeto de Deus e não o meu projeto. O importante é aquilo que Deus tem a me apresentar e não aquilo que eu penso. Uma outra coisa importante, os santos que nós temos, os santos, eu diria, mais atuais, Teresa de Calcutá, João Paulo II, Irmã Dulce, todos estes santos foram santos porque o serviço da humildade, ou melhor, a atitude de humildade esteve muito presente na vida deles. E é algo que, por causa disso, por causa dessas referências, nós também temos que buscar. Então, valeria a pena a gente pensar sobre isso. Que gestos de humildade eu tenho tido e que, de fato, tem feito com que as pessoas possam, ou tenham, melhor dizendo, se aproximado um pouco mais de Deus? Quais são os gestos que têm me feito entender cada vez mais que é a Ele que eu tenho que buscar e não as minhas referências? Pense nisso. Fique agora, então, com a bênção, uma oração muito especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.